Olá pessoal, vamos falar hoje sobre as medidas provisórias que estão lá no artigo 62 da Constituição Federal. Lembrando que as medidas provisórias são normas de primeira ordem, normas primárias, já nascem com força de lei e sua edição é privativa do presidente da República. Elas sofreram alterações substanciais com a Emenda Constitucional 32 de 2001, que retirou, por exemplo, a possibilidade de reedição sucessiva e indefinida de medidas provisórias. Tinha uma medida provisória lá, 2178, se não me engano, do sistema financeiro, que tinha 72 reedições, né? Estendeu também o prazo de validade de 30 para 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e estabeleceu algumas limitações, ou seja, matérias que não poderiam ser tratadas por essa espécie legislativa. Bem, iniciando lá no caput do artigo 62, a gente vê que em caso de relevância e urgência, o presidente poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, a primeira coisa aqui que são os requisitos constitucionais da medida provisória. São os requisitos de relevância e de urgência. Esses requisitos são imprescindíveis e podem ser sindicados, podem ser verificados excepcionalmente pelo Poder Judiciário, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao analisar algumas medidas provisórias para abertura de créditos extraordinários, em que o governo federal fazia aquela abertura, mas na verdade estava fazendo uma abertura de créditos adicionais especiais, travestidos de extraordinários. Então, verificava-se que aqueles créditos não estavam preenchidos pelos requisitos de relevância e urgência. Não precisava haver uma medida provisória para editar aquilo. Então, declarou inconstitucionais algumas dessas medidas provisórias abertas, alguns desses créditos extraordinários abertos por medida provisória. Então, a primeira coisa que você guarda é isso. Esses requisitos intrínsecos à AMP podem ser sindicados pelo Poder Judiciário excepcionalmente. Uma outra coisa é que os Estados-membros podem editar medidas provisórias desde que isso esteja previsto expressamente na Constituição desses Estados, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu, em mais de uma vez, pode instituir medida provisória desde que prevista em seu texto, observados os limites e vedações da Constituição Federal. Ou seja, mesmo que a medida provisória lá do Estado, prevista na Constituição, não inclua aquelas matérias que são vedadas, ou seja, que a medida provisória não pode tratar, o Estado não poderá, o governador do Estado não vai poder editar uma medida provisória sobre essa matéria, em virtude do princípio da simetria constitucional. Então, o artigo 62, parágrafo 1º, traz uma série de matérias que não poderão ser tratadas em medida provisória, como, por exemplo, direito penal, direito processual penal. São matérias que necessitam de uma reflexão maior, necessitam passar pelo parlamento, não podem ser decididas assodadamente pelo presidente da República por meio dessa espécie. Então, o governador, mesmo que não esteja prevista essa vedação na Constituição, autorizada a medida provisória na Constituição, mas não está prevista a vedação material, essas matérias não poderão ser tratadas, As matérias que estão vedadas na Constituição Federal não poderão ser tratadas pela medida provisória estadual. Ok? Vamos em diante. A Emenda Constitucional 32 de 2001 trouxe algumas modificações. A primeira delas é essa daí. Em caso de relevância e urgência, o presidente poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, antes da Emenda Constitucional, se o Congresso estivesse em recesso, ele seria convocado extraordinariamente para se reunir. Agora não precisa mais. Se tiver em recesso, qualquer convocação extraordinária que houver do Congresso, havendo medidas provisórias na pauta não analisadas, essas medidas são analisadas antes mesmo da matéria que originou a convocação extraordinária. Ok? Bom, é isso que acontece aí no artigo 57, parágrafo 8º, Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação, serão elas automaticamente incluídas na pauta. Okay?
E quais são as redações lá do artigo 62, parágrafo 1º? Então você tem aí uma série de vedações. Eu coloquei aqui alguns mnemônicos. Você pode, se você não gostar, você pode inventar outros, né? Então você tem nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, nascida de por lei parpol. Esse é o mnemônico. Direito penal, processual civil e processual penal. Lembrando que direito civil você pode editar medida provisória. E uma outra coisa, você pode editar uma medida provisória sobre normas de direito penal benéficas, ou seja, que trouxeram uma situação de benefício aos réus, aos condenados. Jamais uma medida provisória sobre uma norma de direito penal que agrave a situação do apenado. Então, normas penais benéficas podem ser versadas em medida provisória, ok? Também, organização do Poder Judiciário, Ministério Público, carreira e garantia dos seus membros. Tá aí o mnemônicozinho, PJ, MP, CAGAN. Como eu disse, se você não gostar, você inventa o seu. Tá? Outro, na linha D, planos plurianuais, tudo que se refere a leis orçamentárias, exceto, logicamente, o artigo 67, parágrafo 3º, que trata dos créditos extraordinários. Os créditos extraordinários, como você sabe, são abertos por medida provisória, não precisam indicar a origem dos recursos, ao contrário dos demais créditos adicionais, que são os créditos adicionais suplementares e os créditos adicionais especiais. Esses precisam indicar a origem dos recursos, são abertos por decreto, autorizados em lei e abertos por decreto. Os créditos extraordinários, inclusive, dada a sua relevância e urgência, por exemplo, uma explosão de grandes proporções, uma calamidade pública de âmbito nacional, como aconteceu agora com a Covid-19, você pode abrir créditos extraordinários por medida provisória sem necessidade de autorização legal. Todas as demais leis orçamentárias, o PPA, o LDO, a própria lei orçamentária anual e as emendas a ela, só por lei, né? Jamais por medida provisória. Também, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Por que colocaram isso aqui, né? Isso aqui foi um trauma, né, na época da Zélia Cardoso, do Fernando Collor de Mello, que no plano Collor, sequestrou a poupança de muitos brasileiros, aí, o dinheirinho que estava lá na poupança. Isso só foi devolvido em parcelas muitos anos depois, mas causou uma série de transtornos. Teve gente que cometeu suicídio, que tinha poupança para comprar casa, para fazer tratamento de saúde, guardado aquele dinheiro. Então, proibida a medida provisória para esse tipo de finalidade. Reservada a lei complementar. A MP, como tem força de lei ordinária, ela não pode versar sobre matéria reservada à lei complementar. E já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Ou seja, o projeto já passou pela fase de aprovação e deliberação, a chamada fase constitutiva, e necessita apenas de sanção ou veto do presidente. Então, o presidente não pode editar uma medida provisória versando sobre aquele assunto que já foi aprovado pelo Congresso. Tranquilo? Vamos em diante. Outros dispositivos relacionados à medida provisória. O Estado, ele não pode usar a medida provisória para regulamentar os serviços locais de gás canalizado, né? Isso aí, serviços locais, porque aquele gás natural que vem lá da Bolívia pelos tubos, né? Vem pela Petrobras e tudo, isso aí é um serviço de monopólio da União, conforme o artigo 177 da Constituição Federal. Isso aqui é somente o serviço local de gás canalizado e não pode o Estado utilizar a medida provisória para a sua regulamentação. Também é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo cuja redação tenha sido alterada por emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 e a promulgação da emenda 32 de 2001. Por que isso? Em 1995, começaram a ser promulgadas uma série de emendas
relacionadas ao plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que você vai estudar lá em administração pública. Esse plano diretor de reforma do aparelho do Estado promoveu uma série de modificações na organização, introduziu o princípio da eficiência entre os princípios da administração pública do artigo 37, promoveu algumas reformas da Previdência, por exemplo, com as emendas constitucionais 19 e 20 de 1998, algumas regras, estabeleceu uma série de limitações também de gastos do poder público. Então, esses assuntos de gestão, de eficiência do Estado foram limitados. A medida provisória não poderá tratar sobre esses assuntos, sobre esses artigos da Constituição que foram modificados de 1995, 1º de janeiro de 1995, até a data da publicação da emenda 32 de 91, que foi em 11 de setembro, que inclusive agora faz aniversário. Hoje, 11 de setembro, estamos gravando essa aula aqui, faz o aniversário da medida provisória 32 de 2001, fazendo 19 anos, ok? E também no artigo 73 do ADCT, artigo 73 do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, na regulação do Fundo Social de Emergência, não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso 5 do artigo 59, que é a medida provisória. Muito bem. O que mais que a emenda 32 colocou? Acabou com a reedição das medidas provisórias. Então, se no prazo de 60 dias prorrogável elas não forem aprovadas, elas perderão eficácia. E quando elas perderem eficácia, o Congresso Nacional vai disciplinar as relações que se estabeleceram durante a sua vigência por decreto legislativo. Então, o Congresso tem um prazo de 60 dias para editar esse decreto legislativo que vai regular essas relações das medidas provisórias que tiveram eficácia perdida. Mas elas funcionaram durante esse prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60. Mas o parágrafo 3º coloca uma exceção. Presta atenção aí, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12 do artigo 62. Então, quais são essas exceções que nós vamos ver agora? Bom, não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, que é aquele decreto que eu falei para vocês, que vai regular as relações da medida provisória durante o período que ela teve vigência. Então, 120 dias não foi aprovada, ela perde eficácia. Então, aquele período de 120 dias, várias relações jurídicas se formaram com base nessa medida provisória. O Congresso Nacional edita esse decreto legislativo. Bom, se ele não editar o decreto legislativo, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Ok? Então, 120 dias, não aprovou a medida provisória, ela caduca, perde eficácia. Congresso Nacional não editou o decreto para dizer como é que essas relações estabelecidas durante a vigência, em que ela esteve vigente naqueles 120 dias, não editou, as relações vão continuar sendo regidas como se a medida provisória em vigor estivesse. Apenas as relações que foram firmadas naquele período. E uma segunda hipótese em que a medida provisória pode ter uma vigência maior que 120 dias é se, no prazo de 120 dias, o Congresso Nacional modifica o teor da medida provisória encaminhada pelo presidente e aí ela se transforma num projeto de lei de conversão. Esse projeto de lei de conversão é a medida provisória modificada, transgênica. A medida provisória transgênica, ela vai ser submetida à sanção ou veto do presidente da República. Por quê? Não foi ele que mandou a medida provisória para o Congresso? Por que ele tem que vetar ou sancionar? Se a medida provisória não tiver sido modificada substancialmente, ou seja, não for uma emenda de redação, o presidente não precisa sancionar nem vetar, porque foi ele que mandou para o Congresso é que promulga e sanciona a lei. No caso aí vai converter em lei. Mas se ela for modificada,
Se for uma medida provisória transgênica, ela tem que voltar para o pai da criança. O pai da criança é o presidente da República, foi ele que editou a medida provisória. Então, nesse caso, esse período de 120 dias pode ser ultrapassado, né, porque há o período de 15 dias em que o presidente deve vetar ou sancionar o projeto de lei de conversão. Essa é a hipótese em que a vigência da medida provisória pode ultrapassar 120 dias. Então, na dicção do parágrafo 12, aprovado o projeto de lei de conversão, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então, você tem lá 120 dias, ela foi aprovada no último dia, no 120º dia. Vai para o presidente sanciona no 15º dia. Então, a medida provisória teve 135 dias de vigência até se transformar em lei. Ué, mas não é o projeto de lei de conversão que fica valendo? Não. Projeto de lei de conversão é só um projeto. O que vai estar valendo é a medida provisória. E o presidente pode desistir da medida provisória? Ele pode pegar de volta, não quero mais não, deixa eu puxar de volta isso aí. Não, também não pode. A medida provisória, depois que nasce, ela ganha vida própria, ela tem trâmite próprio, o presidente não pode, não existe desistência da medida provisória. Ok? Muito bem. Regime de urgência. Se ela não for apreciada, a medida provisória, em até 45 dias da sua publicação, ela automaticamente entra em regime de urgência em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas as demais deliberações. Mas veja bem, não são todas as deliberações que ficam sobrestadas. O Supremo deu uma interpretação conforme a esse dispositivo, né, para dizer que proposta de emenda à Constituição, projeto de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução e até de lei ordinária que vecula aquelas matérias proibidas em medida provisória, ou seja, emenda constitucional, lei complementar, resolução, decreto legislativo e lei ordinária sobre matéria proibida à medida provisória, não ficam bloqueadas, mesmo se a medida provisória entrar em regime de urgência. Ok? Ficam sobrestadas todas as demais deliberações, menos essas aqui que eu listei para vocês. Tranquilo? Pode tratar, medida provisória pode tratar sobre direito tributário? Pode, mas existe uma restrição. Então, medida provisória que implique em instituição ou majoração de tributo, não é redução, ok? Exceto os impostos previstos nos artigos 153, 1, 2, 4 e 5 e 154, 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver ter sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, veja bem, o IPI, que é do artigo 153, 4, ele se sujeita à anterioridade nonagesimal. Então, aqui você só pode cobrar o imposto, a medida provisória que aumentou ou instituiu, só vai produzir efeito se ela tiver sido convertida em lei até o último dia daquela sessão, daquele período em que ela foi editada. Então, por exemplo, os impostos do artigo 153, que são chamados impostos extrafiscais. O que são os impostos extrafiscais? São aqueles que têm uma outra função, além da função de arrecadação, uma função macroeconômica. Então, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e o IOF, sobre operações financeiras. Ok? E o imposto extraordinário de guerra também. Ok? Só produzirá efeitos se for convertida a medida provisória até 31 de dezembro do ano em que ela foi editada. Então, impostos extrafiscais, imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o IOF, que são impostos que têm uma função macroeconômica de regular as relações de mercado. Por exemplo, agora em setembro de 2020, o arroz subiu de preço absurdamente. O que é que o governo fez? Isentou o imposto de importação
para importação de arroz, até uma determinada cota, 450 mil toneladas. Então, nesse caso, se ele tiver editado uma medida provisória para fazer essa isenção, não precisa aguardar, digamos assim, o ano que vem, o princípio da anterioridade. Aliás, nem entraria nessa regra aqui do artigo 62, parágrafo 2º, porque aqui você está isentando o imposto de importação. Mas vamos supor que ao invés de ele isentar o imposto de importação do arroz, ele aumentasse em 20% esse imposto de importação para proteger os produtores nacionais. Aí também não estaria sujeito à regra da anterioridade anual, por tratar-se de um imposto extrafiscal. Então, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, não se sujeitam ao princípio da anterioridade anual, ou seja, não há necessidade que a medida provisória seja convertida em lei até o dia 31 de dezembro, para poder valer no ano seguinte. A exceção é o imposto de produtos industrializados que se submete à anterioridade nonagesimal, ou seja, aqueles 90 dias só produzirá efeitos após 90 dias da sua edição. Ele não está sujeito à anterioridade anual, mas está sujeito à anterioridade nonagesimal. Tranquilo? Crédito extraordinário, já falei para vocês, admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna, calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Bom, então, já falei para vocês aqui também do Supremo, que ele pode sindicar eventualmente os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Nessa decisão aqui do ministro Luiz Fux, nomeado agora presidente do Supremo, na ADI 4029, ele entendeu que os créditos abertos a prover despesas correntes não estão qualificados pelos critérios de imprevisibilidade e urgência. Despesa corrente é aquela que você usa para pagar a despesa mensal, água, luz, pessoal, contribuição previdenciária, outras despesas, segurança, patrimonial. Então, são despesas previsíveis, não pode utilizar o crédito extraordinário para pagamento de despesa corrente. Então, os pressupostos de relevância e urgência aqui não se caracterizaram, por isso o Supremo declarou inconstitucional essas medidas provisórias. Comissão mista, uma comissão mista de deputados e senadores que vão examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir um parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas, ok? Então, vai aparecer na sua prova um monte de questão diferente. Caberá uma comissão mista de deputados examinar as medidas provisórias, sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão conjunta, não, em sessão separada. Cabe a uma comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e apreciar a medida provisória, não, ela só vai emitir um parecer, ou vai aparecer na sua prova. Cabe a uma comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias antes do plenário emitir um parecer definitivo. Não, quem vai emitir o parecer é a comissão mista, ok? Então, não é sessão conjunta, não é sessão unicameral, não necessita de quórum qualificado de maioria absoluta, 2/3, é apenas essa regrinha aqui do artigo 62, parágrafo 9º. Depois, logicamente, o regimento interno da Câmara e o regimento interno do Senado vai estabelecer outras regras que você vai estudar para deliberação e processamento. Elas vão ter a sua votação iniciada na Câmara, sempre. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou perdido a sua eficácia. Tá? Lembra daqueles 120 dias? Não foi aprovada em 120 dias, perde a eficácia. Ok? O parágrafo 11 e o 12 a gente já estudou. Então, aqui você tem um resumo das alternativas de encaminhamento. O presidente da República emite a medida provisória, vai para o Congresso, uma comissão mista emite um parecer, esse parecer vai ser encaminhado ao plenário das duas casas, iniciando pela Câmara dos Deputados. A partir daí, a medida provisória pode, primeira hipótese, ser convertida em lei, vai para o presidente da República,
Não, vai para o presidente da mesa do Congresso Nacional. O presidente da República é o pai da criança, foi ele que editou a medida provisória. Ele não precisa receber de volta só para confirmar, né? Ele mandou a medida provisória, a responsabilidade é totalmente do Congresso de convertê-la em lei. Se ela converter em 100%, não precisa voltar para o presidente. É o presidente do Congresso, né, da mesa do Congresso Nacional que edita. Segunda hipótese, rejeição integral expressa, né? Perde eficácia desde a edição. Então, essa perda de eficácia desde a edição, e o Congresso deve editar o decreto legislativo. Mas se ele não editar o decreto legislativo em 60 dias, mesmo que a medida provisória tenha perdido eficácia retroativamente, ex tunc, as relações regidas por ela continuarão sendo regidas por ela, porque o Congresso Nacional não editou o decreto legislativo. Tranquilo? Bom, perda de eficácia por decurso de prazo, a mesma coisa. Ela perde eficácia desde a edição, não é? E aí o Congresso disciplina as relações jurídicas em até 60 dias. Bom, converteu em lei com alterações. Aí é o projeto de lei de conversão, não é? Se esse projeto de lei de conversão for aprovado pelo Congresso, vai para o presidente. Aqui ele vai para o presidente porque não foi ele que emitiu, ele teve uma modificação, não é? É uma medida provisória transgênica, ela foi modificada. Se esse projeto de lei de conversão é rejeitado, perde eficácia desde a edição. O projeto de lei de conversão nunca existiu, né? Se ele nunca existiu, volta a ser aquela medida provisória. A medida provisória também foi rejeitada. Tanto o projeto de lei como a medida provisória. Então, ela perde eficácia desde a edição. O Congresso tem que editar aquele decreto legislativo, mesma história. Ok? E a medida provisória poderá ainda ser revogada por outra. Então, veja bem, o presidente ele não pode desistir da medida provisória que ele já encaminhou. Se ele se arrependeu, bye bye, só longo, só lamento, né? Ele pode emitir uma outra medida provisória para derrogar aquela, né? Então, não é possível a desistência. Seja revogada por outro ato da mesma espécie. O que acontece quando ele manda uma outra medida provisória? Ela suspende a eficácia da norma abrogada. Ok? Caso que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso seja revogada a medida provisória abrogante. Então, eu tenho uma medida provisória, o presidente mandou uma outra, suspende essa daqui. Se essa aqui que veio no lugar dessa for rejeitada, essa aqui torna a vida e continua vigindo pelo tempo que lhe resta. Ok? É o que está aqui nesse quadrinho aqui, ó. Revogação de uma medida provisória por outra. A medida provisória número 1, a original, tem até 120 dias após o envio ao Congresso Nacional. Aí ele vai e envia, o presidente envia uma outra, a medida provisória revogadora. No momento em que ele publica a MP2, suspende a eficácia da 1. Na apreciação da MP2, se ela for convertida em lei, claro, a medida provisória 1 é revogada e essa aqui transforma-se em lei. Se essa aqui for rejeitada, a MP2, restaura-se a eficácia da MP1. Então, cuidado, vai aparecer na sua prova que a medida provisória nova revoga a anterior que é eliminada do mundo jurídico. Não, ela fica no oxigênio. Ela fica no oxigênio em suspenso. Ela só vai ser eliminada se a medida provisória número 2 for aprovada, convertida em lei. Beleza? Controle de constitucionalidade de medida provisória. Como eu falei para vocês, pode ser analisados os requisitos de relevância e urgência, também os vícios formais, por exemplo, medida provisória que vai tratar sobre direito penal em mala partem, um direito penal que agrava a situação também não pode, então isso pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Também, no caso de reedição de medida provisória impugnada, na hipótese da sua conversão em lei, em que o autor formalmente adite o pedido inicial de ordem a permitir que se estenda a medida provisória reeditada, ou a lei de conversão, a impugnação originalmente aposta. Então, na inicial, eu faço
uma ação de inconstitucionalidade contra a medida provisória, só que essa medida provisória foi convertida em um projeto de lei de conversão. A ADIM já está lá no Supremo. Então eu tenho que aditar a petição inicial, para que essa impugnação seja feita também no projeto de lei de conversão. Ok? Conversão da medida provisória sem alteração substancial, ao aditamento ao pedido inicial, não há necessidade, né, de aditamento. A lei de conversão também não convalida os vícios existentes na medida provisória. Então, se a medida provisória já nasceu com vício, seja por vício de iniciativa ou por vício de matéria que não poderia ser tratada na medida provisória, o projeto de lei de conversão também não convalida esses vícios originais, assim como decidiu o Supremo. Questãozinha do CESP, do MPOG de 2013. Que saudade de concurso do MPOG, né? Anos e anos sem concurso no Poder Executivo. É vedada pela Constituição Federal a edição de medida provisória pelo Presidente da República para dispor sobre matéria orçamentária. Correto. Ressalvada a abertura de créditos extraordinários. É o que nós vimos, né? No artigo 167, parágrafo 2º, você pode editar a medida provisória para abertura de crédito extraordinário. Todos os demais, PPA, LDO, LOA, créditos adicionais suplementares, créditos adicionais especiais, né, emenda ao projeto de lei, nada disso pode ser tratado em medida provisória, só o crédito extraordinário. Tranquilo? E assim a gente encerra, vamos tratar das leis delegadas logo em seguida.